Boa tarde, pessoal. Esse horário do almoço cruel, mas o assunto, como já diz o próprio nome do painel, o assunto hoje é animado. Vamos falar aí de um mercado super inovador, um mercado que pouca gente conhece como realmente funciona. Então, nossa equipe aqui de curadoria do Senac Rio Summit trouxe 2 experts para mostrar um pouquinho para vocês quais são as oportunidades, o que acontece nesse mercado e como a gente se prepara para chegar lá e fazer o sucesso que eles fazem com essas produções que o João aqui bem já enumerou. Então, a gente vai começar aqui. Ia pedir para vocês se apresentarem. Primeiro, o Marcelo, lá da Combo Studio, apresentando um pouquinho de o que você faz na Combo, quais são os grandes trabalhos da Combo, e aí a gente dá uma degustação para o pessoal. Boa tarde, pessoal. Sou Marcelo Pereira, sou um dos fundadores do Combo Studio e trabalho como diretor executivo, produtor executivo e roteirista também de algumas das nossas séries lá do Combo. Já foi apresentado, né? A gente ficou muito conhecido pela Animalu, que até hoje é uma influencer nas redes sociais com bastante relevância, tem quase 4 milhões de seguidores no YouTube, 2,5 no TikTok, enfim. E também fizemos a primeira animação original para a Netflix, foi a Super Drags, uma animação adulta. E hoje estamos ali entre os 4, talvez, maiores estúdios de animação do Brasil, né, junto ao lado do Copa. Então, eu ia pedir para passar um pouquinho a demonstração do material da Combo. Tá aí, pessoal? Pode? I know this. Okay, hold on. I think... Teamwork. It makes the dream work. It does! Muita gente por trás, né, de tantos sucessos. Felipe, Copa Studio completando 15 anos esse ano. Queria também saber como é que foi um pouco da sua história na Copa Studio, para a gente também conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. Boa tarde, pessoal. Felipe Tavares, eu sou o diretor executivo do Copa Studio. 15 anos já, né? E a gente tem bastante coisa para mostrar. A gente começou em 2008 vencendo um programa chamado Anima TV, com a série Tromba Trem, que hoje tem 52 episódios de 11 minutos.
Na sequência, a gente recebeu uma oportunidade muito carinhosa da Cartoon Network em 2011 para participar e ser responsável da propriedade intelectual do irmão de Jor-El. E aí, a partir daí, a gente foi só crescendo, né? Atualmente, o Copa tem em torno de 200 pessoas trabalhando com a gente, espalhada pelo Brasil. Recentemente, a gente lançou a segunda obra original Netflix do Brasil, que foi o Acorda Carlo, tá atualmente aí na Netflix, se vocês quiserem assistir, quem ainda não assistiu. E tem um pouquinho da demo, se quiser mostrar também, né? Gente, adoro. Irmão do Jor-El e Animalu são sucesso garantido sempre. Queria aproveitar, perguntar um pouquinho de vocês, como é que vocês veem a jornada? Porque a gente não sabe muito bem como é que é o trabalho do animador. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, a gente vê assim, acha tudo lindo, mas eu perguntei assim, aquela métrica que a gente lê, né? Não, o animador faz 6 segundos, né? Se ainda existe essa métrica, como é que é o trabalho do animador na prática? Desde a parte da concepção, do desenho, da animação, e quando chega no pitching, para vender, também é o animador que faz? Como é que funciona no estúdio de vocês? Na verdade, o mercado ele já é bem segmentado, né? Falando um pouquinho do processo inicial, se você tem uma intenção de se tornar um animador ou um ilustrador, storyboarder, produtor, enfim, tem uma série de cargos que você pode ocupar dentro de uma linha de produção de uma série de TV ou de um longa-metragem ou até de um produto que vai direto para a web. Você pode escolher cada um desses cargos, dessas funções. E assim, mas falando especificamente sobre o animador, você primeiro, antigamente, até uns 15 anos atrás, a gente não tinha muitas escolas aqui no Brasil e a gente estudava a partir de livros e referências que vinham do exterior. Hoje em dia, a gente já tem alguns cursos aqui no Brasil. A gente tem, por exemplo, no Copa Studio um programa chamado Estúdio Escola de Animação, que está acontecendo nesse momento. Todo ano a gente forma em torno de 60 animadores. E toda vez que a gente termina de formar esses animadores, é um período de 6 meses a 1 ano, a gente absorve essas pessoas, né, para dentro do estúdio. Alguns vão para trabalhar na Combo também, outros estúdios em São Paulo. E aí o animador começa ali a ter esse contato com a animação de fato, de forma profissional. A métrica sobre produzir uma animação, ela varia muito de projeto para projeto. Por exemplo, no caso do Acorda Carlo, que foi essa última série que a gente lançou, para quem já teve a oportunidade de assistir, a complexidade da animação ela é muito alta. Então a gente chegava a fazer, por animador, a gente chegava mais ou menos em torno de 2 segundos por dia. 1,5 segundo, 2 segundos. E não era só o cara sentar e sair desenhando, né? Ele tinha que ter todo um planejamento. Então ele recebia referências, ele começava a planejar a cena dele através dos key posings, né? Isso é um problema pra gente aqui também, né? Que a gente trouxe esse mercado lá de fora e algumas nomenclaturas a gente ainda usa em inglês, né? Então faz os key posings, né? Os quadros-chaves, e aí depois você começa a fazer as animações e no final você faz a intervalação. É um processo de muita atenção e foco e que eu acho bastante gostoso de se fazer, né? Porque você pode receber uma cena para produzir e aí bota um fone de ouvido, começa a tocar uma música e vai trabalhando para produzir os seus 2 segundos por dia. Aí no caso do Wake Up Carlo, né? Do Acorda Carlo. Outros projetos podem fazer 4 segundos no dia, 6 segundos no dia, e aí a complexidade vai diminuir um pouco, né? Então é um pouquinho desse processo.
Não, acho que você falou bem completo. A gente, quando assiste animação, a gente tem... quem não conhece a fundo tem uma percepção, talvez, né, seja um cara desenhando ali e finalizando. Quando você tem, em uma cena, dezenas de profissionais envolvidos. Então, você tem o cara que fez o cenário, o cara que fez o storyboard, o cara que fez a edição, o cara que colocou os efeitos visuais, o cara que modelou o personagem, o cara que fez o concept, né, do personagem. Então, no fim das contas, você vai somando, tem ali dezenas de profissionais. E no mercado de animação, quando a gente fala um animador, eu acho que o cara que vai estudar animação, ele no fim das contas, ele acaba escolhendo o que ele se interessa mais dentro desse processo. Então, tem muita gente que prefere trabalhar com storyboard, tem um cara que só gosta de fazer concept de personagem, tem um cara que gosta de sentar ali e realmente animar. E o brasileiro tem uma vantagem de que normalmente é um cara que consegue fazer quase tudo, né? Vai se interessando por todas as fases e muito por conta do mercado brasileiro exigir essa flexibilidade, a galera aqui acaba, né, bebendo um pouco de cada fonte e se torna um profissional super completo. Acho que é por isso que é bastante disputado o brasileiro lá fora, inclusive. Eu lembro quando teve o Menino e o Mundo, né, que concorreu ao Oscar em 2016, uma produção brasileira, deu maior orgulho, né? E a gente pensa, pô, brasileiro tem esse skill, tem essa competência. E quando vocês vão contratar alguém para o estúdio, assim, além do curso, do domínio técnico, né, qual é a competência, assim, as habilidades que né, o jovem precisa para entrar no mercado de animação e aguentar a rotina? E depois, assim, quais são os salários iniciais? Como é que é a carreira deles? Basicamente, o cara que está fazendo animação em si, ou para estender um pouco a ilustração, o storyboarder e tudo mais, a primeira coisa ele tem que gostar de desenhar. Não necessariamente ele precisa saber desenhar, né? Porque o desenho em si você pode atingir vários estilos diferentes, né? Então, gostar de desenhar é o primeiro passo. Na maioria das vezes, você consegue atingir muito rapidamente uma capacitação técnica, que é você aprender um software, você aprender algumas técnicas de animação. O processo mais demorado é a acomodação, quando você começa a praticar o desenho em si, aplicando as técnicas de animação. Isso, dependendo da pessoa, isso leva um tempo, né? Às vezes pode levar 1, 2 anos. E eu digo assim, para um processo inicial, tá todo mundo se aperfeiçoando a todo momento, né? Então, estudando novas técnicas. Então, por exemplo, a gente hoje em dia fica discutindo o filme do Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Aquilo é uma técnica que a gente... é uma destinação artística, inclusive, que a gente aqui no Brasil ainda não começou a fazer. É muito difícil. Então, cada vez mais a gente tem que estar se... Pelos softwares usados? Não. Digo pela mistura de técnicas, pelo pipeline, como ele é produzido, a complexidade dos desenhos, da animação em si, todo o planejamento. Então, isso a gente ainda está se aprimorando, né? E aí, para falar um pouquinho de grana, né, que é importante, é legal frisar que o que o Marcelo falou. A gente, no Brasil, a gente tem uma capacidade muito grande de permear por várias etapas do processo de um projeto de animação, e isso é muito bem visto lá fora. Então, é comum para a gente aqui no Brasil, nesse momento, entender e visualizar uma pessoa que está começando por um curso de animação, através, por exemplo, do Estúdio Escola, e aí, quando ele termina esse curso, ele entra num estúdio de animação, e como os nossos estúdios, eles já são bem renomados lá fora, as outras produtoras lá de fora já ficam de olho nos nossos profissionais, né? Então, aqui você está recebendo em real. E aí você passa 1, 2, 3 anos dentro de um estúdio, aí você vai saindo da categoria júnior, padrão, pleno, sênior, até virar um especialista. E aí, ao chegar nesse patamar, até antes, eu já vi gente sendo animador padrão e pleno sendo sugado para o mercado internacional. Então, assim, para dar uma ordem de grandeza em dólar, a média salarial de um animador para trabalhar para um projeto no exterior gira em torno entre 4 e 5 mil dólares.
Isso dá em torno de mais ou menos a 20, 25 mil reais por mês. Mas ele precisa ter já um portfólio. Sim, precisa ter um portfólio porque ele vai precisar ser visto lá fora. Então, houve um movimento há uns 2 anos atrás, das produtoras lá de fora, dos estúdios lá de fora, chamarem esses animadores para irem morar lá fora e trabalhar lá. Com a evolução da comunicação, enfim, da troca de arquivos e tudo mais, a galera passou a querer ficar mais aqui no Brasil. Então, você ganha em dólar aqui no Brasil, você fica na sua casa, trabalhando como animação, no seu estúdio, no seu cantinho, recebendo em dólar, então isso ajuda muito. Uma comparação que a gente tem com o mercado brasileiro em termos de salário, a gente não consegue praticar em dólar o que a galera pratica lá, né? Então, se você está falando de um salário de um animador em torno de 20 a 25 mil reais, e aí eu estou falando disso bruto, tá, pessoal? Porque cada um tem seus descontos e tudo mais. Mas aqui no Brasil, a gente pratica mais ou menos a metade disso, em torno de 10 mil, alguma coisa assim no sentido, a gente costuma trabalhar. Isso, às vezes, no CLT, né, na carteira assinada. Então, tem todos os descontos da carteira assinada, enfim. Mas é mais ou menos esse panorama, né? Então, o que não é mal também, né? Assim, a gente sabe que quanto mais, melhor. Mas para um trabalho em que você tem um conforto de trabalhar em casa a hora que você quer e tal, e só atingir a produtividade com qualidade, eu acho que é bacana. É claro que isso não é um salário inicial, tá, gente? Né? Não é um salário inicial. O animador, ele vai subindo de experiência, de categoria, até chegar num nível desse de salário. E quando você entrevista assim, um animador que está começando, fez o curso, tem as técnicas, que tipo de perfil você procura mais comportamental? A gente tem... Talvez assim o mercado da animação seja um pouco injusto nesse sentido, porque a gente precisa, de certa forma, avaliar a habilidade técnica, né, de um estagiário, enfim, de qualquer pessoa que esteja entrando no mercado de animação. Não basta ser um bom profissional no sentido de que outras áreas costumam buscar um cara comunicativo, um cara proativo e tudo mais. Você precisa ter uma certa qualidade técnica, uma certa habilidade, porque o trabalho vai ser inteiramente criativo e você precisa ter uma qualidade artística nesse sentido. Então a gente costuma avaliar o trabalho. É óbvio que a gente, dependendo do nível do profissional, a gente sabe, né, que um cara que está entrando para estágio, ele tem ali um trabalho autoral, que talvez ele tenha feito alguns testes, alguns cursos, ele coloca ali um trabalho dele para avaliação, e um cara mais júnior ou sênior, aí a gente já avalia realmente o tipo de trabalho que ele fez nos outros estúdios com animação. Mas o mais importante é a gente enxergar o esforço da pessoa ali, que a gente sabe que se a gente pega alguém que se esforçou para fazer aquele trabalho, para fazer aquele currículo, aquele portfólio, as chances são muito maiores de quando ele ingressar no estúdio, ele vai querer se esforçar para cada vez melhorar. Então, acho que o fator mais importante é a gente avaliar se tem um potencial de evolução no material que a gente está recebendo. Maravilha. E quando a gente fala assim no mercado, a gente vê, né, o Irmão do Jorel, Ene Malu, as historietas mal assombradas. A gente vê muito desse portfólio já autoral de vocês. Mas o mercado é muito mais amplo. A gente pensa, né, que mais que tem de oportunidade? Quando vê assim os parceiros, né, Netflix, Google, Cartoon. Como é que é o relacionamento de vocês com essas grandes distribuidoras? Como é que é o pitching para vocês venderem um material autoral? E o quanto a criatividade é importante para vocês conseguirem emplacar os PIs de vocês? O mercado brasileiro, ele é muito recente, né, na animação. O Copa tem 15 anos e talvez seja o estúdio mais antigo hoje em atividade, um dos mais antigos. E imagino que os primeiros anos foram bem mais de prestação de serviço, de coisa menor, do que realmente grande sede. E como é um mercado relativamente novo, né, no cenário global, só recentemente que a gente começou realmente a engatar a coisa na Netflix, no Cartoon, a começar a receber oportunidade de grandes, né, produtoras lá de fora.
quando começaram a ver a evolução do trabalho brasileiro, da América Latina como um todo, tem evoluído muito. Como a gente começou ali, né, se virando, tentando fazer uma sériezinha aqui, com alguma lei de incentivo, né, ou produzindo com verba própria, que normalmente era muito pequena, a gente teve essa escala de evolução até que o trabalho começou, né, a ser visto pelo pessoal lá de fora. A gente começou a receber muita proposta, né, de trabalhar em parceria com esse pessoal. Hoje o Combo tem talvez aí 80% do faturamento do Combo é de prestação de serviço para grandes estúdios do exterior. A gente trabalhou com séries e filmes aí para Netflix, HBO, Disney. E nisso a gente também vai evoluindo a nossa expertise de produzir animação. Em relação à parte criativa, cara, aí já é o contrário, né? A gente está criando desde sempre. Então é muito fácil a gente trabalhar com um processo criativo hoje dentro do Brasil, dentro da animação. A gente monta um projeto e, né, tenta ir pelos melhores caminhos para apresentar para esses grandes canais, essas grandes distribuidoras. Por sorte, o investimento no Brasil aumentou muito nos últimos anos. Então a gente tem conseguido ver cada vez mais produções brasileiras, né, de animação, no nosso caso, mas cada vez mais animações brasileiras nos serviços de streams e nos canais, tanto brasileiros como internacionais. Eu acho que só para acrescentar uma coisa que é importante, falando do ponto de vista de contar a história, né? A gente tem um cenário, o Brasil ele chega de uma forma muito, vamos dizer assim, atrasada, não no sentido pejorativo, tá? Mas a gente chega de uma forma muito atrasada num mercado que já existe há muito tempo. E esse mercado ele já está tomado por conteúdo americano, norte-americano, europeu e tudo mais. Então, o nosso desafio desse momento é fazer com que a região brasileira, latino-americana e tudo mais, que ela passe a identificar o conteúdo que está sendo produzido aqui, porque isso já está acontecendo, né? As pessoas acreditam nos desenhos que a gente faz. E eles são bons, né? E cada vez mais a gente conhece gente da Argentina, México, que assiste Irmão de Jorel e tudo mais. Só que a gente precisa furar uma barreira e que existe um certo protecionismo também de mercados já desenvolvidos, como o mercado americano, o mercado europeu, o próprio mercado asiático. Então, às vezes, existe aquela barreira cultural que o cara fala assim, eu não vou comprar o Irmão de Jorel porque as pessoas que estão aqui na Europa não vão entender por que esse menino vive neste bairro, por que ele vivencia esse tipo de experiência e tudo mais. Então, assim, na hora que a gente vai... Só que isso é um processo que você tem que ir forçando, né? Você tem que ir fazendo cada vez mais, até a hora que a bolha fura. E aí, só para dar um exemplo prático disso, eu não sei se vocês estão reparando, mas a enxurrada de conteúdo sul-coreano que está rolando na Netflix e tudo mais. Os caras passaram, muito tempo investindo recursos ali para estar hoje do jeito que está, os doramas da vida que estão aí, cara, nossa, é tanta coisa. Então, assim, e a gente está consumindo, as pessoas consomem isso. Então, a gente só tem que continuar fazendo. Uma hora vai, entendeu? Dar um exemplo, por exemplo, do Tromba Trem, que foi o primeiro produto que a gente fez. O Tromba Trem já está no Vietnã, já Emirados Árabes, o Irmão de Jorel está no Emirados Árabes. Então, assim, a gente vai se cercando. Uma hora acontece um hit, né? Uma hora sai um Oscar, uma hora sai alguma coisa. O que a gente não pode fazer é parar de fazer inclusive com os incentivos que foram cerceados nos últimos anos, né? E agora está retomando. Isso para a gente é vital para fazer uma indústria funcionar, não é por uma questão de apoio governamental, é uma questão de indústria. A indústria precisa ser induzida para poder se desenvolver e poder competir com outros mercados que também possuem seus próprios incentivos, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Uma curiosidade, quando vai assim, exportar um produto como Irmão do Jorel, como Animalu, não sei se já foi traduzida, mas se for, como é que a dublagem, assim, né, a voz é muito característica, é muito inconfundível. Vocês aprovam a voz sul-coreana ou japonesa? Eu fico imaginando a Animalu falando japonês, gente, como é que vai ser? Vocês aprovam? Como é que é essa parte final aí do trabalho, da distribuição internacional? Algumas vezes a gente aprova e outras não. Depende se você entregou o seu produto para um distribuidor.
Então, assim, por exemplo, no caso do Trombatrem, está em 40 e poucos países. A gente entrega na mão do distribuidor, que é do Reino Unido, e aí ele faz a distribuição por lá, ele faz a dublagem para cada país direitinho, e a gente não tem controle sobre isso. Então, é no momento que você negocia que você precisa entender até onde você vai poder dar opinar, né? E até onde você fala, não, agora eu já entreguei, agora daqui para frente. E tem outros projetos que são menores, às vezes a gente cuida com mais carinho. Então, assim, as primeiras línguas e as principais, o português, obviamente, o inglês e o espanhol, a gente costuma acompanhar, fazer as aprovações, seleção de elenco e tudo mais. Dali para frente, o bicho está vivo e aí as distribuidoras fazem esse tipo de seleção. Japonês é um pouco mais difícil de aprovar, de acompanhar. Mas sim, exatamente o que o Felipe falou, né? Super Drags, por exemplo, a Netflix ficou responsável por toda a adaptação e a Malu, em espanhol, a gente fez todo o casting, aprovou todas as vozes. E assim, acho que o nosso tempo está acabando. Eu queria terminar com vocês dando uma dica. A gente tem muitos jovens que estão aqui com a gente e que muitas vezes a gente acaba vendo assim as profissões do futuro, profissões que a gente nem conhece, né? Quando você fala assim, vai falar para sua avó, né? O que você faz? Eu sou animador? Você trabalha em festa, meu filho? O que você faz? Então, assim, que dica você daria para trabalhar, quem quer trabalhar no mercado de animação, que se interessa por isso, que tem essa afinidade por desenhar, pelo roteiro? O que precisa fazer para poder começar essa carreira? Primeiro, acho que a dica mais interessante, principalmente aqui, que a gente está na cidade do Rio de Janeiro, o Copa Studio e a Combo Studio ficam no Rio de Janeiro. A gente está aqui na Marechal Floriano. Vocês estão na Marechal Floriano ainda, né? O Copa está na Marechal Floriano. Todo mundo no centro do Rio. Todo mundo no centro da cidade, né? Então, assim, óbvio, as pessoas trabalham de casa boa parte do tempo, então, assim, o estúdio é bem espalhado. Mas, para começar o processo, aprender animação e começar a trabalhar, normalmente a gente leva as pessoas para o estúdio, né? Que precisa ter aquele fator presencial para poder errar, acertar e seguir. A segunda coisa é procurar, por exemplo, associações como a ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, para começar assim, a saber, né, como é que funciona o mercado, ir aos eventos. Infelizmente, a gente não teve o Animamundi esse ano, nem o ano passado, mas o Animamundi era uma porta de entrada. Então, assim, começa a participar do meio e começa a pensar em portfólio, com o seu trabalho, o que você faz para você mesmo, e começa a colocar isso para a exposição. E aí as coisas vão crescendo. E só para fechar, sempre há lançamento de abertura de seleção de vagas para profissionais. Então, assim, segue a gente nas redes sociais, nos sites e tudo mais, que volta e meia a gente está lançando contratação, e aí você vai mandar o seu portfólio, a gente vai fazer a seleção, o teste, e aí se for tudo bem, você vai ser contratado para trabalhar com a gente. Por mais que a gente tenha cursos superiores e alguns cursos de formação, eu até hoje não conheci nenhum animador que não fosse autodidata, né, que não tivesse sentado para estudar por conta própria e aprendido, e, enfim, né, sempre tivesse se interessado por animação. Então, acho que, na verdade, esse é o ponto de partida, né? Quem gosta realmente de trabalhar nesse meio vai ter que procurar uma forma de estudar além das tradicionais. E, como o Felipe falou, tentar também na prática ali, conhecer os estúdios. Hoje em dia a gente tem a facilidade de poder produzir o nosso conteúdo e colocar nas redes sociais. Então, tem muita gente que trabalha com animação que começou ou até hoje está fazendo conteúdo independente e muitos deles com bastante sucesso. Então, acho que eu diria que realmente existe essa necessidade do estudo por conta própria, até você conseguir entrar numa produção maior. Foi assim com você, Marcelo? Estudou por conta própria? Conta um pouquinho que foi interessante a passagem da sua vida profissional na área de animação. Dá para ter colocado ali na apresentação, né? Cofundador e engenheiro eletricista. Eu sou engenheiro de formação. Quando eu fui fazer vestibular, foi em 2001, eu entrei num dilema. Eu não sabia se eu ia estudar cinema, que era algo que eu adorava, né? Eu adorava contar história, mas eu era, ao mesmo tempo, muito bom de matemática e física, e a minha família toda de engenheiros, né? Ou arquitetos, enfim. E
eu pretendia estudar engenharia até chegar no momento ali do vestibular em que me bateu essa dúvida. Eu falei, pô, não sei se eu quero trabalhar com isso. E aí fui ter uma conversa com meu pai, falei para ele que eu queria estudar cinema e deu para ver a cara dele derretendo enquanto eu falava, né, um pânico, aquele engenheiro quadradão. Mas por sorte ou azar, né, a única faculdade que eu queria entrar era a UF, que na época era a principal faculdade de cinema no Rio de Janeiro, e também era a única que tinha, era que eu queria cursar engenharia elétrica. Então eu tive que decidir ali, eu optei por engenharia. Trabalhei alguns anos como engenheiro, aí, talvez 10 anos trabalhando com engenharia de petróleo na Subsea 7, na Tecnip, acho que até deram palestra aqui. Devo ter alguns colegas andando por aí. E morei fora. Quando eu voltei aqui para o Brasil, essa paixão ainda estava muito grande de querer, né, trabalhar contando histórias. Eu queria começar algum negócio, e aí me juntei com dois sócios que estavam começando o Combo, né, como animadores, e a partir dali a gente foi andando para esse lado. Eu acho até que a engenharia me ajudou muito na formação da empresa, porque eu já entendia muito bem dos processos, né, da forma como conduzir o negócio, e acho que facilitou bastante, né, construir as pipelines de produção e tudo. Então foi bem positivo nesse sentido. Você começou desenhando mesmo como animador? Não sei desenhar um boneco de palitinho. Na verdade, apesar de trabalhar com animação, como eu falei, tem muita gente envolvida, você não precisa necessariamente saber desenhar para trabalhar no mercado de animação. Isso é super importante, porque a gente sempre acha que é o desenhista, né? E você, Felipe, para a gente fechar, antes que o João possa, contar um pouquinho, porque você já foi da animação, da economia criativa desde cedo, né? Não precisou fazer uma mudança tão drástica do óleo e gás para o mundo animado. Eu fui do gás para o óleo, não, tô brincando. Eu, na verdade, eu comecei dando aula de Flash, para quem, na época, Adobe Animate, quando eu tinha meus 16, 17 anos, e aí surgiu uma oportunidade. Uma vez eu vi um anúncio no jornal: procura-se animadores comparecer ao recreio data tal, num domingo, num caderno, no jornal. Isso foi em 2000. Aí eu fui na casa da pessoa, e aí era um dos produtores na casa. Era um dos produtores que trabalhava para a Xuxa, na época, na Rede Globo. E aí eu fui fazer um teste, aí eu comecei a trabalhar como animador, me formei como design gráfico. Minha primeira parte com animação foi na Globo, durante 3 anos. Depois a gente foi para Labocine, fizemos longa-metragem da Turma da Mônica Aventura no Tempo e tal. E aí, ao contrário do Marcelo, eu era do lado do desenho, né, do criativo. E aí eu não sei o que me deu na cabeça um dia, eu falei assim, que tal se a gente criar o nosso próprio desenho? E aí eu não sabia, mas com tudo isso vinha a empresa. E aí eu tive que aprender a ser empresário, né? Hoje em dia eu não desenho nada. Eu não faço um desenho há anos, assim. E meu filho, por exemplo, meu filho tem 9 anos, ele fica em casa, papai, desenha isso. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, eu faço desenho animado, mas eu não sei mais desenhar, não desenho há muito tempo. Então, assim, tem dessas dores também, né? Então, mas é um processo, eu vim mais do processo visual, né? Do design gráfico, e hoje em dia estou mais no empresarial, né? Porque precisa, né? Pessoal, uma última curiosidade, juro. O pessoal que chega, ele já vem assim com ensino superior, ensino técnico, ou o pessoal vem porque gosta e quer estudar e fazer o curso, né, e entrar na animação? Depende. Tem gente que não tem formação, tem ensino médio. O importante é olhar o portfólio da pessoa e ver o comportamento dela, como é que ela produz, se ela tem um ambiente, se ela consegue trabalhar em time, porque é um trabalho colaborativo. Cara, a formação... precisa ter ensino superior e tudo mais, isso não é um critério nosso, assim. Aliás, pouquíssimas vezes na vida, quando a gente foi contratar alguém, a gente viu pelo currículo. É lógico, galera, para quem quer ter uma projeção, inglês é básico, entendeu? Tem que ter o inglês. Para trabalhar com a gente, não, mas bom ter o inglês. E isso é isso, ter espírito colaborativo e gostar do que está fazendo, né? Ter uma capacidade técnica artística para aquilo. Acho que esse é o requisito que precisa. Faz um portfólio, manda e começa. Eu só não queria necessariamente descartar a necessidade de uma faculdade, né, ou de um ensino médio, enfim, porque a gente aprende muito, mesmo que a gente não esteja necessariamente estudando, né, uma técnica de animação.
você tem um aprendizado ali de colaboração, né? Você começa a pensar um pouco diferente em soluções de problemas. E eu ainda acho extremamente válido e importante as pessoas ingressarem no ensino superior se tiver a oportunidade para isso. Ainda que não necessariamente você vai aprender ali, não tem muitos cursos superiores focados em animação no Brasil. Acho que 100% focado em animação não tem nenhum, mas com certeza se você tiver alguma coisa próxima, um trabalho, não sei, uma faculdade de cinema, alguma coisa assim, você vai desenvolver algumas habilidades que vão te ajudar no mercado de trabalho. Não, e assim, só para complementar, é que como a gente não tinha essas formações anteriormente, nossos estúdios, a gente acaba formando essas pessoas dentro do próprio estúdio. O que não é saudável, né? Porque o nosso propósito, nosso objeto social, né? Nosso objetivo social é produzir animação e não treinar as pessoas. Mas a gente acaba fazendo de alguma forma ou de outra, né? Mas não descarta a formação também não, assim. Acho que toda formação que a gente faz, a gente leva uma bagagem, tem um aprendizado, mas assim, quando chega na hora do vamos ver a prática, né? O esforço e essa capacidade de trabalhar em time. Vocês explicaram pra gente aí a cadeia da animação, muita gente trabalhando para um produto sair.